Otoniel finalmente encontra o local onde Francesca foi enterrada e, ao levar flores ao túmulo, tem a confirmação do que muitos telespectadores já suspeitavam. A misteriosa mulher de preto é, na verdade, um espírito. A descoberta abala profundamente o personagem de Tony Ramos, que entra em choque ao encarar a verdade sobre a mulher por quem começou a se apaixonar. Ao perceber que ela morreu há muitos anos, o florista é tomado por um baque emocional e passa a enxergar toda a história sob uma nova e perturbadora perspectiva. A revelação ganha contornos dramáticos, já que a essa altura da trama, os dois haviam se aproximado bastante. Entre encontros, conversas e momentos de carinho, o relacionamento evoluiu até para um beijo, fazendo com que Otoniel acreditasse viver um romance comum. Siga o RDN no Google e tenha acesso a resumos e spoilers das novelas antes de todo mundo. A própria Francesca chegou a dar pistas de sua condição ao dizer que costumava se confundir com a moeda em circulação. A justificativa, no entanto, nunca convenceu o florista e apenas alimentou a suspeita de que ela escondia algo estranho. Em outro momento, ao comentar a morte de um milionário, ela afirmou que ele ainda estava se acostumando com a própria transição. Antes que Otoniel pudesse compreender o peso daquela frase, a mulher desapareceu entre os túmulos, deixando o mistério ainda mais denso. Enquanto parte do público apostava que Francesca fosse um espírito, outros arriscavam teorias sobre ela ser uma antiga paixão ou alguém ligada ao passado do protagonista. Agora todas as dúvidas chegam ao fim. Ao encontrar a lápide, Otoniel confirma que a mulher que arrebatou seu coração não é uma pessoa comum. Em uma das próximas cenas, o público verá Francesca observando, em silêncio, o florista colocar flores sobre seu próprio túmulo, sem que ele perceba que ela está ali. A novela Quem Ama Cuida, escrita por Valcir Carrasco e Cláudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, a partir das 21h20 na Globo. Olha, pessoal, depois de ver essa cena do Otoniel diante daquela lápide, é impossível não parar para refletir sobre o peso que esse momento traz para a teledramaturgia brasileira, especialmente quando a gente fala da entrega de um ator como Tony Ramos. Ver esse personagem, que a gente acompanhou com tanta ternura, se aproximar de Francesca e construir um afeto real, só para descobrir que o chão sob seus pés nunca foi sólido, é um choque que mexe com a estrutura narrativa da novela. Mas para entender a grandiosidade desse momento, precisamos olhar para quem dá vida a esse homem, o nosso eterno Tony Ramos. Nascido Antônio de Carvalho Barbosa em Arapongas, no Paraná, ele é, sem dúvida, um dos pilares da nossa cultura. A trajetória dele é algo quase cinematográfico, vindo de uma época em que a televisão ainda buscava sua linguagem própria no Brasil. Ele começou lá atrás, ainda nos anos 60, em programas de TV como os da TV Tupi, e atravessou décadas sendo a face da estabilidade e do talento cru. Quando a gente pensa em Tony, a gente pensa naquele ator que não precisa de grandes artifícios para transmitir uma emoção. Basta um olhar, uma pausa na fala, um movimento de ombros. Ele construiu uma carreira que se confunde com a própria história da TV Globo, participando de obras que moldaram o nosso imaginário, como Pai Herói, Baila Comigo e a icônica Rainha da Sucata. Ele sempre teve essa capacidade rara de interpretar o homem comum, aquele que sofre, que ama, que se engana, e é exatamente por isso que o Otoniel nos toca tanto. Essa fragilidade que ele imprime ao personagem agora, ao perceber que se apaixonou por um espírito, traz de volta aquele Tony Ramos que a gente aprendeu a admirar pela humanidade que ele empresta aos seus papéis. Se a gente parar para analisar a carreira dele, vemos uma constante busca pela verdade cênica. Ele nunca foi o tipo de ator que se apoia apenas na fama, ele estuda, ele se entrega, ele vive o personagem. E é fascinante ver como, mesmo depois de tantos anos, ele ainda consegue nos surpreender. Otoniel não é o primeiro personagem dele a enfrentar perdas ou dilemas existenciais, mas essa abordagem do realismo fantástico em Quem Ama Cuida traz um tempero diferente. O Valcir Carrasco com seu estilo inconfundível e a Cláudia Souto, trazendo sua sensibilidade, criaram esse arco de Francesca que desafia a lógica, mas que faz todo sentido dentro do universo da novela. E por falar nessa parceria, é importante notar como o elenco de apoio também precisa estar em sintonia fina para que esse tipo de revelação não caia no absurdo ou no caricato. A construção da Francesca com aquelas pistas que ela soltava, como a estranheza com as moedas ou a fala sobre a transição do milionário, foi um exercício de paciência para o telespectador. E é aí que mora a magia da novela. O público que já suspeitava, que já montava suas teorias nas redes sociais, agora vê sua intuição confirmada. Mas o prazer não está apenas no acerto da teoria, está em ver como o personagem vai processar a dor.
Na minha visão, o que a gente está assistindo agora é uma aula de construção dramática. O mistério da mulher de preto, esse elemento quase gótico inserido em uma trama do horário nobre, mostra como o gênero da novela é resiliente. Ele se reinventa, ele flerta com o suspense, com o espiritualismo, sem perder a essência do romance que o brasileiro ama. Eu particularmente acredito que a escolha de Tony Ramos para esse papel não foi à toa. É preciso um ator com a bagagem dele para que o público não sinta raiva ou estranheza do personagem, mas sim empatia. Imagine se fosse um ator sem esse histórico, alguém que não tivesse a nossa cumplicidade emocional construída ao longo de tantas décadas. A cena do túmulo poderia parecer bizarra ou até cômica. Mas com o Tony, a gente sente o peso do luto, a desilusão do amor que nunca poderia se concretizar no plano físico. Isso me faz pensar sobre como a televisão brasileira tem essa função única de nos fazer companhia, de nos fazer refletir sobre a vida e a morte através da ficção. A gente vê o Otoniel ali com suas flores, e acaba se perguntando sobre os nossos próprios encontros e desencontros, sobre as coisas que a gente não consegue explicar racionalmente, mas que a gente sente no peito. Além disso, é curioso notar como a carreira do Tony Ramos sempre foi pautada pela ética e pelo profissionalismo. Ele é uma figura que atravessou gerações, sempre mantendo uma postura discreta fora das telas, o que, de certa forma, ajuda o espectador a embarcar em qualquer personagem que ele interprete, porque a gente não vê o homem público o tempo todo, a gente vê o Otoniel. Esse momento da revelação, com a Francesca observando em silêncio, cria uma tensão melancólica que é a marca registrada dos grandes folhetins. É um momento de virada, onde a novela deixa de ser apenas uma história sobre um florista solitário para se tornar uma crônica sobre a imortalidade do sentimento. O que mudou na trajetória dele? Talvez a maturidade. Se lá nos anos 70 ele era o galã jovem, carismático e cheio de energia, hoje ele é o ator que domina o silêncio. Ele não precisa de um texto longo para explicar a dor, ele a transmite com a imobilidade de uma cena. E esse é o legado dele para as novas gerações de atores. Eu fico aqui pensando que se a gente olhar para o cenário atual da nossa TV, essa mistura de drama, mistério e romance é o que realmente segura a audiência. O público quer ser surpreendido, mas quer se identificar. E o Otoniel, apesar de estar vivendo uma situação sobrenatural, é o espelho do homem que tenta recomeçar, que tenta dar uma nova chance para si mesmo depois de ter vivido tanto. O fato de ele se apaixonar por uma mulher que já partiu mostra a profundidade da carência humana e como a solidão nos faz, muitas vezes, ignorar os sinais de alerta. A Mulher de Preto não é apenas um artifício de roteiro para causar impacto, ela é uma metáfora para tudo aquilo que a gente ama, mas que por algum motivo, não está mais ao nosso alcance. A forma como a trama desenrolou, levando o telespectador por esse caminho de pistas falsas e revelações, é uma prova de que a dramaturgia ainda sabe como prender a nossa atenção, mantendo a gente grudado na tela até o último minuto. E claro, a gente não pode ignorar o talento de quem está por trás do texto. Valcir e Cláudia souberam dosar o mistério para que a revelação não fosse o fim da história, mas o início de uma jornada emocional muito mais complexa para o Otoniel. Agora, a grande pergunta que fica é: como ele vai lidar com isso? Será que ele vai tentar buscar respostas no além? Ou vai aprender a conviver com essa presença silenciosa? O que a gente sabe com certeza é que teremos muitas cenas emocionantes pela frente. A televisão brasileira, na minha opinião, vive desses momentos de catarse, onde a gente para tudo o que está fazendo para ver o personagem favorito enfrentar a sua própria realidade. E sinceramente, que bom que é o Tony Ramos quem está conduzindo esse barco. Ele é a segurança de que não importa quão fantástica seja a história, a emoção será sempre verdadeira. É esse tipo de atuação que faz a gente lembrar por que as novelas continuam sendo o coração do entretenimento no Brasil. Elas não são apenas entretenimento, são parte da nossa vida, da nossa rotina e, de certa forma, da nossa própria construção emocional. Vamos continuar acompanhando, porque, como a gente bem sabe no universo da ficção, quando a gente acha que já viu de tudo, sempre tem uma surpresa escondida atrás de uma lápide ou dentro de um mistério que a gente ainda nem terminou de decifrar. Você já pensou, se essa notícia não tivesse aparecido para você, você ia ser uma pessoa desinformada. Então, tem essa, tem a próxima, de hora em hora tem uma notícia. Eu me esforço muito para te dar tudo atualizado. Então, me dá uma inscrição aí, cara, por favor. Aí eu tenho que competir com canais enormes que começaram, que estão fazendo das tripas coração para poder receber inscrito. E aqui eu estou dando uma informação útil para você. Você procurou essa notícia, você gostou da notícia, você clicou. Qual é o próximo passo?
se inscrever no canal desse menino aqui. Entendeu? Eu me esforcei para te dar essa notícia, me esforcei para correr atrás dela, e daqui a pouco tem mais, e amanhã tem mais. 2026 inteiro tem informação. Milhares de notícias eu vou colocar. Então me dá essa força para crescer? Bora lá?